está inaugurada a Era de Ouro da América. Dá só uma olhada no clima do Congresso americano durante o discurso de Donald Trump sobre o Estado da União. O pronunciamento de Trump abordou variados temas, de economia à captura de Nicolás Maduro, das críticas à Suprema Corte e à imigração. O correspondente internacional Ivan Kleber, que comandou a transmissão ao vivo no canal da Revista Oeste, junto com Carlo Cauti e Ana Paula Henkel, traz os destaques para a audiência do Jornal da Oeste, segunda edição. Então vamos dar boa tarde ao nosso querido Ivan Kleber, que já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, parabéns pelo trabalho ontem. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde desta quarta-feira. Então, em nome do Carlo Cauti, da Ana Paula Henkel, do Flávio Morgenstern e também do Maurício Galante e toda a equipe, eu agradeço aí as felicitações e também agradeço novamente a toda a audiência que ficou madrugada dentro conosco durante a transmissão, né, desse importantíssimo discurso, Geisiane. Olha só, ontem à noite a emissora CNN lá nos Estados Unidos fez uma pesquisa no momento após o discurso do presidente Trump e 63% dos entrevistados disseram que receberam bem, que foi um discurso positivo. Então, o presidente Trump saiu mais forte do que entrou ali no Congresso após esse discurso que ele fez. Como você bem disse, ele trouxe ali questões importantes relacionadas à economia, inclusive destacando que através de um projeto de lei que ficou conhecido como Big Beautiful Bill, que ele conseguiu reduzir o preço dos medicamentos, né, em alguns casos de até 400%. Ele também apresentou ali as medidas que o governo dele vem tomando para conter a imigração ilegal e também fez uma comparação com o período de Joe Biden nessa questão. Agora, o que nós precisamos ressaltar aqui, Geisiane, foi a maneira que ele tratou o secretário de Estado, Marco Rubio. Em um determinado momento do discurso, ele se dirigiu ao secretário de Estado e disse o seguinte, aspas, olha, acredito que você, Rubio, entrará para a história como um dos melhores, se não o melhor secretário de Estado de todos os tempos, fecha aspas, para o presidente americano Donald Trump. Este foi um discurso extremamente patriótico, ele trouxe os pais fundadores da América para o discurso, ele trouxe a história dos Estados Unidos e também homenageou vários combatentes de guerra, inclusive um senhor que completa 100 anos, olha só, Geisiane, agora no dia 4 de julho, herói da Segunda Guerra Mundial, ele foi homenageado, e também o piloto de um dos helicópteros que realizou a operação e levou à captura de Nicolás Maduro, que foi ferido durante a operação, mas conseguiu justamente concluir a missão, então ele recebeu também esta condecoração. Foi um evento para saudar os Estados Unidos. Eu acredito que depois desse evento, os Estados Unidos, a luz, não é o farol que ilumina o Ocidente, e por que não, o mundo está mais forte do que estava anteriormente a este discurso. Nós também tivemos aí, Geisiane, algo que acaba favorecendo, digamos, facilitando o trabalho dos republicanos, que foi a autossabotagem que o Partido Democrata realizou. É de praxe, não é, que os congressistas, as pessoas presentes ali no Congresso, aplaudam o presidente a cada parágrafo daquilo que ele lê, enfim, a cada apresentação. Os democratas não são obrigados a aplaudir tudo aquilo que o presidente Trump traz, mas em alguns momentos, inclusive em uma ocasião especial, onde a mãe de uma moça ucraniana que foi assassinada no transporte público nos Estados Unidos, recebeu ali uma homenagem, alguns democratas não se levantaram. Isso está repercutindo muito em momentos como esse, é que muitos americanos lembram por que votaram nos republicanos nas últimas eleições. Em um determinado momento também, Geisiane, o presidente Trump disse que fará de tudo para impedir que o Irã consiga a sua arma nuclear. E ali também os aplausos se dividiram entre os democratas, alguns se levantaram, outros não. E isso repercute na opinião pública. Não à toa, eu estou dizendo que é uma autossabotagem, porque essa questão do Irã, eu acredito que poucos políticos no mundo, muito poucos mesmo, né, Lula,
queiram que o Irã tenha uma bomba atômica. Então era uma pauta até fácil deles administrarem, e eles acabaram aí deixando a sua ideologia acima de qualquer respeito, até mesmo ao cargo de presidente. Não falo nem da pessoa, do CPF, Donald Trump, mas do cargo que ele ocupa, né, e que ele representa nesta tradicional mensagem anual que o presidente passa à nação. Então, Geisiane, o saldo foi muito positivo, foi um discurso muito bom, e os republicanos aí e a direita nos Estados Unidos como um todo ganham um oxigênio importante para esse ano de eleições de middle term lá na terra do tio Sam. Geisiane. Ivan Kleber, trago aqui à tela os nossos analistas políticos do dia. Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional Ivan Kleber. Sua pergunta. Lord Ivan Kleber, você deu um show ontem na tradução juramentada de 1 hora e 39 minutos de fala do Lourão. Foi show. Agora a gente tem que ir além da tradução, porque os democratas ontem no Congresso pareceram ali petistas no meio da Marquês de Sapucaí durante o desfile de escola de samba decadente. Pegou mal demais a posição deles. E Trump, como você já frisou, exaltou muito o papel do secretário de Estado Marco Rubio. Estaria ele já despontando como um provável fortíssimo sucessor do Trump? Serrão, muito obrigado pelas palavras. Eu divido aí também com a Ana Paula Henke, que ajudou na tradução, o Carlo Cauti. E obrigado pela sua audiência, Serrão, que você acompanhou com a gente. Olha só, você foi num ponto, eu me peguei pensando hoje, se essa questão do carnaval lá no Brasil, né, que atingiu assim, a popularidade do Lula, mas principalmente ofendeu os evangélicos, os conservadores, né? Em certa proporção, Serrão, o fato dos democratas não aplaudirem, por exemplo, a mãe de uma moça ucraniana, quer dizer, a mãe, o que tem de política nisso, meu Deus? Uma mãe que perdeu a filha da maneira que perdeu ali, foi receber uma homenagem do Congresso americano, dos Estados Unidos. O mínimo que os democratas poderiam fazer era aplaudir essa senhora que estava ali dignamente, né, recebendo, enfim, pelo menos essa homenagem, enfim, e nem isso os democratas fizeram. Então, sim, salvo as devidas proporções, eu acho que tem um potencial de estrago para os democratas tão relevante quanto esse potencial, esse estrago que está acontecendo aí no Brasil em relação ao Partido dos Trabalhadores e os evangélicos. Realmente pegou muito mal. Sobre o secretário Rubio, o Serrão, cada vez mais nós percebemos algumas movimentações do próprio presidente Trump. Recentemente, um jornal italiano, o Il Giornale, que tem suas fontes lá nos Estados Unidos, eles cogitavam a possibilidade do presidente Trump não endossar nenhum candidato em 2028, deixando Rubio, eventualmente J.D. Vance, o governador da Flórida, Ron DeSantis, disputarem as primárias e que sejam os republicanos, né, ali através do voto, escolher quem será o candidato, mas o Rubio vem crescendo muito em popularidade, ele consegue dialogar com a ala mais conservadora do Partido Republicano, também com uma ala mais de centro que existe ali no partido, ele tem essa habilidade e uma característica, uma curiosidade sobre o Marco Rubio. Alguns cargos da administração Trump, Serrão, eles, assim, como toda administração, eles precisam ser aprovados pelo Senado, eles passam por uma sabatina. O Marco Rubio foi o único que gabaritou. Dos 100 senadores, ele conseguiu 99 votos. Por que ele não conseguiu 100? Porque ele era senador e não poderia votar nele. Ou seja, foi por unanimidade que os colegas dele indicaram ele, aprovaram a nomeação dele para secretário de Estado, e toda essa habilidade política ele está levando para o cargo que ocupa e desponta, sim, como um nome forte para 2028. Geisiane, eu devolvo para você. Trago novamente aqui à tela, Ivan Kleber, os nossos analistas. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Mais uma vez, parabéns pelo belíssimo trabalho de ontem, você e os colegas da Oeste. Como você bem sintetizou, esse foi um discurso icônico, né, em que os Estados Unidos foram colocados como farol das liberdades. A gente sabe que no pós-Segunda Guerra houve a criação de órgãos como a ONU, outros, supostamente destinados a assegurarem a paz no mundo. Só que esses órgãos se mostraram uns autênticos fiascos. Você acha que essa era Trump, em particular o discurso que a gente ouviu ontem, consagra o fim dessa era ONU e o ressurgimento da pátria dos pais fundadores como um farol de liberdade, guiando
o mundo, né, rumo aos valores do Ocidente? Você acha que dá para estabelecer esse marco, Ivan? Doutora Kátia, muito obrigado pelas palavras e também pela sua audiência em nome dos colegas que participaram da transmissão ontem. Olha, eu acredito que sim, quando o presidente Trump, ele traz, não é, justamente, ele faz questão de citar os pais fundadores, ele trouxe vários momentos da história, não é, dos Estados Unidos, um momento que realmente não teve jeito, até alguns democratas levantaram, aplaudir, quando ele disse que 13 humildes colônias, não é, conseguiram a independência em relação ao Império Britânico, formaram um país e hoje esse país é a maior potência do mundo. Então ele trouxe esses elementos que tocam muito e que lembram aos americanos quem são os americanos. E sobre a resposta da pergunta sobre a questão da ONU, por exemplo, eu acredito que este discurso do presidente Trump, ele foi uma espécie, neste tema específico, obviamente, uma continuação do discurso do secretário Marco Rubio na Conferência de Segurança de Munique, onde ele já alertava, trazia esses pontos. Em Munique, o secretário Rubio disse que a ONU, como está, não pode continuar. Agora, além, doutora Kátia, dessa revitalização do patriotismo americano, a ONU também não colabora e ela mesmo, já que estamos falando de autossabotagem, né, ela mesmo se autossabota. Infelizmente, é uma instituição que tinha a sua relevância, mas que foi tomada completamente por uma ideologia e muitos países já não se identificam mais como membros permanentes da ONU no sentido de pertencimento, né? Não somente ali no papel de estar ali na ONU, mas também não se identificam mais com os propósitos da ONU. Isso porque justamente a ONU, que não deveria ter essa questão ideológica, né? Ela foi tomada completamente e isso acaba afastando os países. Doutora Kátia, espero ter respondido o seu questionamento. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.